Pessoal, detalhes aí do Hyundai Azira. Esse aqui é o ano de 2008, modelo 2009. Essa é a versão mais simples, né? Tem uma versão mais completa, com teto. Aí o pessoal vai achar, é só o teto. Não, é um pacote de opcionais, que eu vou explicar quais são os opcionais dele. O que tem de série? Essa versão é sem o xenon. A que tem o xenon é justamente com teto solar. Mas o globo óptico é praticamente o mesmo. A diferença com o xenon é o tipo de lâmpada, claro, e que alguns modelos, algum ano, tem um lavador. Eu acho que 2008 não tem. Passa a ter de 2010 para frente. Se não estou enganado, ele é disponível nas cores preto e prata. O preto eu acho mais bonito, porque dá um detalhe a mais nos cromados do carro. Porém, é aquele detalhe da cor preta, né? Mais difícil de cuidar, qualquer defeitinho fica muito aparente. E tem uma grade cromada aqui na frente, ó, bem bonito. Tem uns frisos cromados aqui também. E ele vem de série também com farol de neblina dianteiro. Ele é equipado com, dá pra ver aqui uma bolinha, o sensor de iluminação, né, que é acendimento automático dos faróis, e sensor também do limpador dos vidros, né? Então ele tem limpadores automáticos também. Ele tem repetidor nos piscas, que são em LED. Inclusive eu tenho que trocar essa lanterninha aqui, está quebrada dos dois lados. E é em LED. Roda de liga leve aro 17, pneu 235, 55 e 17, se não estou enganado. Que é a medida original. Depois, se eu tiver equivocado, eu coloco nos comentários. Mas a medida aqui, ó, 235, 55 e 17. Ele tem esses detalhes cromados aqui por toda a borda dos vidros. Tem cromado também aqui na lateral. Aqui está com pouco espaço, não dá para pegar muito. E aqui também tem um cromado. A traseira dele eu acho bem bonita. Acho que a parte mais legal do Azira é a traseira dele. Essas lanternas aqui são todas em LEDs, né, do freio e a lanterna. Mas o pisca e a luz de ré é comum. Tem sensor de estacionamento traseiro e tem um duplo difusor no escapamento. Essa que é a versão V6, né, 3.3. 245 cavalos a 6.000 RPM e 31 kg de torque a 3.500 RPM. O porta-mala você pode abrir ela tanto pela chave, tem um botão na porta também para abrir, e tem um botãozinho aqui também, ó, onde você pode fazer a abertura. É um porta-mala completamente forrado. Tem a forração completa. Ele não é pantográfico como do C4, né? Mas ele tem esse acabamento que não deixa o braço invadir, onde ele já delimita, né, o espaço do braço do porta-malas. Aqui atrás ele tem essa travinha para você bloquear, para não rebater o banco. Ali ela está travada. Se eu descer ele para baixo, eu consigo rebater por dentro. O step dele é medida original, não é step temporário. Inclusive são rodas de liga leve também. É equipado com triângulo e as ferramentas básicas, por assim dizer. A abertura do tanque de combustível é elétrica, só que caso tenha algum problema de funcionamento, queda de energia da bateria, você tem esse cordãozinho, quando você puxa, ele acaba abrindo aqui também. O detalhe dele também, para quem for adquirir um Azira, tomar muito cuidado com essas lanternas aqui, ó. Verifique se não estão com problemas, se não estão quebradas, trincadas, porque são extremamente caras. Peça de acabamento desse carro é bem caro. Essa lanterna aqui, nova é 1.500 e essa nova é 2.500. Então, são valores aí cada lado. Usado, tudo que eu falar de preço de novo aqui, usado normalmente é metade do preço. Normalmente o pessoal coloca metade do preço nas peças usadas.
O vidro traseiro, ele não tem um limpador, como todo sedã. Ele tem um desembaçador traseiro e o próprio desembaçador também funciona como antena. A antena do rádio são esses filetes que tem aqui, ó. Funciona como antena do rádio. Ele tem um brake light, né, que é a luz de freio aqui também. Esse carro aqui está com esse filme nos vídeos todos, até no para-brisa está com esse filme um pouco fraco. Se tivesse teto solar, aqui estaria equipado com teto solar, né? Aqui é o detalhe que eu mencionei, ó. Do detalhezinho aqui que está quebrado, vou fazer o reparo. Por fora ele não chamou muita atenção, a não ser pela sua traseira. Agora, interior é onde o carro é show, né? Primeiro, ele tem duas borrachas. Ele tem uma dupla borracha no acabamento. Ele tem uma borracha aqui. E ele tem outra borracha na porta, que dá uma excelente vedação acústica no veículo. Todas as portas, quando você abre, ela tem essa iluminação aí na lateral. Que, pelo que eu li no manual, tem duas funções. Uma, facilitar você adentrar no veículo em ambientes escuros. E outra também avisar outros condutores que a porta está aberta, né? Como um alerta. O banco, a forração dele é em couro original, não é couro sintético. O ponto positivo e negativo, né? Ele tem mais conforto, é mais suave ao toque, porém ele é mais sensível também à deterioração, né? Como esse é um veículo de 10 anos, já tem aqui sentindo umas marquinhas de uso. Mas isso é normal pelo ano do carro. Ele tem ajustes completamente elétricos, tanto de distância, né, quanto de altura, encosto e lombar. Ele tem a soleira em inox. E na forração de porta é tudo couro, com exceção que aqui que é plástico duro, né? Mas essa parte é em couro, inclusive também já tem um detalhezinho. Cromado aqui no pegador. O pegador aqui em couro com detalhe cromado também. Aqui nós temos a abertura do porta-malas e a abertura do tanque de combustível interno. Aqui nós temos um porta-objeto, que no qual ele se afasta também para colocar um objeto maior. Ele tem os alto-falantes na porta e tem uma tweeter aqui nesse espaço aqui. Originalmente, esse painel aqui superior, ele é prata. Só que o antigo proprietário colocou esse detalhe em madeira. Não sei se eu vou manter ou se eu vou tirar. O fechamento da porta é bem suave, o que agrada. E ele tem aqui a parte dos comandos do vidro. Só os dianteiros são automáticos, os traseiros não são. Esse é um ponto negativo. Legal seria se os quatro fossem automáticos. O bloqueio da abertura dos vidros funciona inclusive do passageiro, se eu bloquear. Aqui, para destravar e travar a porta. Do lado do passageiro também tem controle do elétrico dos retrovisores. E aqui a opção de rebater o retrovisor. Só que para ele rebater, a chave tem que estar em meio contato. Ele tem um rebatimento completo, o que é bastante interessante. Interior. A chave dele é uma chave, então pelo porte do veículo, né, teria que ser pelo menos uma chave canivete. Não falo presencial pelo ano, né? Não sei como que é o 2020, 2019, se já é presencial. O controle dela, você tem a abertura do porta-mala, a abertura do veículo e o trancamento. A chave reserva é igual. Porém, ela tem uma outra chave, uma terceira chave, que é essa chave pequenininha, no qual ela só destranca o carro e dá partida. Você não consegue abrir o porta-mala, por exemplo, na chave. Você não consegue abrir o porta-luva. Ela não adentra ao porta-luva. Já a original, sim. Deixa eu pegar a iluminação aqui para ficar mais fácil. Aí a chave principal, né? Aí eu tranco o porta-luva.
eu quiser deixar algum pertence de valor. Isso que é chamado chave de manobrista. Ele não consegue nem mesmo se adentrar ali ao, ao contato aqui, né? E o mesmo vale para o porta-malas. Como ele não tem um controle remoto, ele não vai conseguir abrir o porta-malas pelo controle remoto. Aí fica esse botão. O pessoal pensa, mas ele pode abrir pelo botão? Aqui dentro do porta-luva, eu vou destrancar ele, você tem um pequeno, o caimento, né, do porta-luva, ele é suave. E aqui dentro nós temos um botãozinho, ó, no qual eu consigo desabilitar tanto a abertura do tanque do combustível como a abertura do porta-mala, até mesmo pelo botão da porta. Então isso dá uma segurança, né? Que aí você tranca o porta-luva e quem tem um manobrista aqui não vai conseguir mexer nos seus pertences. O volante é um volante simples em relação ao C4, por exemplo, né, que tinha muito mais botões, mas o que você usa na condução está todo aqui. Você tem a parte de volume aqui, de som, passar músicas, o modo para selecionar CD, pendrive, volume e o botão mudo. Esse botão do fundo você tem acesso a ele puxando. Você vai puxar aqui, ele tem acesso. O volante já tem um pequeno desgaste aqui, devido ao ano, mas ele tem esse acabamento em madeira. Aqui eu tenho o controle do piloto automático. Eu ligo ele puxando aqui. Ele vai aparecer um cruise no controle, no painel. Aí eu tenho a opção primeiro de setar a velocidade, ele vai pegar a velocidade que eu tô. Se eu quiser cancelar ou apertar no freio, para voltar é só apertar o botão RES. E o mais e menos, quando ele estiver ativo, eu consigo subir dessa velocidade. Para desligar por completo, eu novamente venho e puxo. Ele é equipado com, se eu não estou enganado, são 10 ou 12 airbags. Ele tem airbag aqui, os frontais. Ele tem airbag aqui, aqui e lá no fundo, que são 3 cortinas de cada lado. E tem os laterais, tanto no banco dianteiro quanto no banco traseiro. Eu só não sei se ele tem airbag de joelhos, mas eu acredito que não. Porta-objetos, ele tem porta-objetos aqui, todos eles com forração. Ele tem um porta-objetos aqui, onde é um cinzeiro e um acendedor de cigarros, como pode também ser utilizado como tomada 12 volts. Ele tem um porta-objetos aqui também forrado. Ele tem um porta-copos aqui, que muita gente também utiliza como porta-objetos. No banco ele tem o primeiro porta-objeto, que é um porta-objeto mais raso. E tem um porta-objeto mais profundo, selecionando a segunda parte do porta-objetos. É um porta-objeto bem fundo e forrado também, onde ele tem uma tomada 12 volts com uma tampa, onde ele tem também aqui a parte USB e auxiliar, também com uma tampinha aqui. Em matéria de segurança, ele tem controle de tração e estabilidade, onde você pode fazer desligar por aqui. Ele tem ABS com ABD, que é distribuição de frenagem de emergência. A frenagem de emergência ele pisca, né, as luzes de alerta, além dos airbags e também cintos de 3 pontas e apoio de cabeça para todos os ocupantes. Então é um carro bem seguro e bem estável também na rodovia. A chave aqui na parte do painel, nós temos 3 estágios, né? O primeiro é desligado, onde o volante também é travado. A primeira opção, que é ACC, seria acessórios. Eu consigo deixar o som ligado, rebater o retrovisor, funcionamento das luzes e tudo, mas não funciona a parte de painel. E o segundo estágio, que é a parte do painel. O painel, eles são em 2 modelos. Ele tem esse modelo que é o mais simples, e quando tem teto solar, ele tem um supervisório, né, que é um modelo com mais informações. Esse daqui, no caso, é o mais simples. Tem a parte analógica, medidor de combustível com luz de reserva, RPM, quilômetros por fora e milhas por dentro, o tacômetro e a parte de arrefecimento. Ele tem luz de espias tipo ABS, né? A bateria, a luz de injeção, airbag, óleo e parte do cruise control, né? Que ele acende aqui, e a posição das alavancas. O câmbio,
ele tem a opção normal, onde aparece ali, e ele tem a opção de trocas manuais, onde ele exibe qual a marcha selecionada. Ele não tem o botão esporte, já que, segundo o manual, a parte esportiva dele é a troca manual. Aqui seria um botãozinho para você descer a cortina. Tem uma cortina traseira lá no vidro traseiro, quando ele é equipado com o teto solar. Alguns veículos também têm um botão aqui de aquecimento dos bancos. Não sei se a versão com teto solar tem esse opcional. O freio de mão dele, na verdade, é um freio de pé. Ele fica ali no console, ó, bem onde aqui nessa região, onde eu pressionando ele se solta e eu apertando ele fica preso. Assim como algumas caminhonetes, né? Aqui do lado ele tem controle da intensidade do painel e a altura, né, do facho do farol. Alguns modelos também têm neblina traseira, onde vai ter um botão aqui para ligar o neblina traseiro. Esse tem apenas o neblina dianteiro. Aqui eu tenho as opções lanterna, farol aceso e automático. O automático ele acende quando ele detecta que perdeu a luminosidade, né? E aqui ainda tem a parte do neblina dianteiro. Essas são as opções do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho aqui a parte dos lavadores, né? Puxando eu vou lavar. Tendo o farol de xenon e os lavadores com o farol aceso, nessa opção também ele vai lavar os faróis. Ele tem também o controle aqui, um toque para fazer uma varredura. Aí eu tenho as opções automático, primeira velocidade e segunda velocidade. Quando ele está no automático, eu consigo regular a intensidade ou sensibilidade da parte automática, né? Que é uma reclamação que muitos veículos têm, inclusive o C4, que você não tem esse controle no automático, às vezes ele fica muito sensível, às vezes ele fica meio burro, então você consegue controlar essa intensidade aqui do automático. Isso eu achei bastante interessante. O painel, por sua vez, essa versão é a versão mais simples. Então tem algumas opções onde eu consigo, pelo modo, ir aqui resetando. Eu consigo consumo em litros a cada 100 km. Aqui está um consumo alto porque eu simplesmente deixei um tempo o carro ligado sem estar funcionando, sem estar andando, né? É o triplo A, que é o quanto que eu andei, o triplo B, autonomia, de acordo com o consumo dos últimos quilômetros, média de velocidade, estão vendo? Só 9 km por hora, tempo de viagem e volto novamente para a autonomia. A versão com o supervisório, né, o painel digital mais digital, ele tem outras informações, tem mensagens que aparecem como porta aberta. Aqui porta aberta é apenas uma luz de espia que se acende. Ele tem sensor do nível dos lavadores, porta-malas aberto e assim por diante. Quando é a versão digital, ele, inclusive essas opções aqui do câmbio, aparece tudo na tela digital em forma de texto, né? Então atende. Ele não é tão completo quanto o C4. O C4 ele era mais completo essa parte de computador de bordo, mas atende. Aqui nós temos, isso daqui é um sensor de umidade do ar. Quando ele detecta que está muito úmido, automaticamente ele liga o ar-condicionado para secar um pouco o ar. Isso é o que eu li no manual. Aqui tem a parte do pisca-alerta, né? Aqui nós temos controle do som. Esse som não é Infinity. Quando temos a opção com teto solar, o som é Infinity. Eu não sei se tem diferença no aparelho, mas eu sei que tem diferença nos alto-falantes. Ele tem um subwoofer, por exemplo, que nessa versão não tem. Mas o som é muito bom. O som não tem Bluetooth. Ele tem USB, tem auxiliar, iPod. Você tem todo o controle aqui do som, mas não tem Bluetooth. O Bluetooth aqui foi contemplado com um modelo, chama Parrot ou Parrot, não sei como que fala direito, mas é só para ligação, você não tem a opção de músicas por ele. O ar-condicionado digital Dual Zone, o ar-condicionado que gela muito, muito bom o ar-condicionado dele até agora. Tem a opção Dual, né? Você pode desabilitar também, controlar as duas faixas de maneira
conjugada, a parte de automático dele e aqui a parte de ventilação. Deixa eu ver se eu... Acho que não vai aparecer. Aqui apareceu. Só que eu não vou conseguir ligar ele. Ó, ligou. Então eu tenho esse controle, onde ele faz o controle simultâneo. Eu posso apertar dual e controlar um lado por vez. Apertando off ele volta a desligar. Tem temperatura externa, marcando a temperatura externa. E eu acredito que o banco do passageiro também é elétrico. Na opção com teto, o do motorista ele tem memórias, tem 2 memórias do banco. E a parte do volante também é elétrico, também com memória. Esse daqui, infelizmente, ele é manual, né? Tem uma travinha aqui que você puxa e ele fica para você ajustar de maneira manual. O retrovisor ele é fotocrômico e deixa de ser fotocrômico em, acho que 2011, se eu não estou enganado. Aqui nós temos luz de cortesia, luz de leitura, né? E aqui um porta-óculos. A parte do parasol ele é iluminado. E aqui ainda tem a parte para você colocar um documento. E aqui tem um extensor, onde quando você coloca ele lateralmente, deixa eu ver se eu vou conseguir tirar com uma mão. Quando você coloca ele lateralmente, ele tem um extensor, a fim de bloquear ainda mais o sol, né? Enfim, é um acabamento muito bom, bem macio ao toque em todas as partes. Muito bem acabado, né? Aqui também é totalmente macio. E agrada muito a condução, muito confortável, os bancos são bastante confortáveis para quem está aqui na frente. E agora eu vou mostrar a parte traseira dele aqui. O que eu esqueci de mencionar, tanto à frente quanto atrás, é que os carpetes são todos de veludo, né? Não tem carpete em borracha. A parte traseira aqui do banco, detalhe, está ajustado para mim. E olha só a distância, eu tenho 4 dedos, quase 8 dedos aqui, quase um palmo, uma chave mais ou menos, ainda de distância. Então tem uma distância muito boa, muito agradável. Tem porta-revistas aqui, dos dois lados, saída de ar-condicionado, não é ventilação igual no C4, por exemplo, é ar-condicionado mesmo. Tomadinha 12 volts aqui, alto-falantes traseiros aqui, né? Quando é equipado com o teto solar, aqui tem um subwoofer. Aqui também tem as luzes de espias, né? Onde também podem ser acesas. Tem os alto-falantes de porta, acabamento todo em couro, né? Couro legítimo. E aqui nós temos um pequeno porta-objeto, um cinzeiro. Temos porta-objeto também na porta. O espaço aqui atrás é sensacional. Muito espaçoso. Mesmo quando você recua bastante o banco dianteiro, ainda sobra muito espaço para quem está aqui atrás. Carrega 5 ocupantes tranquilamente. Aqui nós temos o apoio de braço, apoio até alto, que deixa mais confortável. Ainda com a opção de porta-copos. Uns porta-copos bem fundo, que não deixa o copo cair, né? Alguma coisa assim. O C4, o porta-copo dele era muito raso, então uma frenagem mais brusca, ele ia acabar caindo. 103 pontos para todos os ocupantes. Não sei se tem Isofix, mas eu acredito que não. Mas também não tem cadeirinha homologada no Brasil para Isofix, então fica meio complicado a parte de Isofix aqui no Brasil. Ele tem esses detalhes aqui no cinto, né, no banco, onde o cinto não fica batendo aqui na lateral, gerando ruídos. Isso é muito bom. Aqui tem o rebatimento do banco. Como eu disse, tem a opção de travar lá atrás para não rebater. Essas partes dos pegadores aqui, as traseiras têm a parte de cabide, suporte cabide, e eles têm o caimento suave, né? Eu posso soltar que ele não vai bater. Então é isso. O interior é todo em couro caramelo. A versão 2011 já é preto, né? Então isso dá um ar de limpeza dentro do veículo, né? Só que em contrapartida parece bem mais fácil as sujeiras no veículo. Ele também tem soleira inox na parte traseira e iluminação aqui da porta. A porta também tem travamento de abertura interna, que é bom para quem tem crianças, né? Pode acontecer às vezes o seu filho curioso
Coisa de criança, né? Viria a abrir a porta com o veículo em movimento. Isso acaba sendo um pouco perigoso. Por último, e não menos importante, vamos mostrar o motor. Seria aqui a parte mais cobiçada desse modelo, né? Ele tem aqui a parte dos amortecedores de capô, então não tem vareta. Ele tem uma forração aqui completa na parte do capô, que dá uma acústica muito legal. O motor é muito silencioso. Você está a 100 por hora e o motor está a 1.800 giros, não está nem 2.000 giros. Então o câmbio dele é bem alongado devido ao torque do motor. Então isso dá uma economia e também um conforto, porque o ruído dele é muito baixo. Esse motor ele tem um único histórico de problemas que você acha é através da VVT, que é as polias variadoras, né? Que nesse caso é só na admissão, não é no escape. Porém, como é um V6, vão ser duas polias. Então, às vezes, na parte da frio, ele faz um barulho metálico, depois para. Mas seria só isso. A troca você pode fazer ou conviver com o barulho. O único problema seria o barulho mesmo, não causa nenhum problema de funcionamento. Ele não tem correia dentada, o que é legal para manutenção, é só corrente de comando. Essa versão tem a vareta do motor e tem a vareta para verificar nível do câmbio, isso que eu acho muito importante. A versão 3.0 com câmbio de 6 marchas já não tem essa vareta, essa ainda é a 3.3 com 5 marchas. É um câmbio A5 HP1, que é um câmbio, se não estou enganado, é EZIN, câmbio muito robusto, muito bom, troca muito suave. A parte eletrônica dele também é bem bacana, eu curti bastante. E quem vê essa parte aqui pensa que o motor está assim, né? Na horizontal, na verdade ele é transversal. Isso é só uma capa que tem. Ele tem uma cabeçote aqui e tem o outro cabeçote aqui. E aqui está o coletor. Sobre manutenção, eu estou fazendo algumas manutenções, né? Já troquei algumas lâmpadas, muito simples. Filtros, muito simples. Filtro de óleo, ele está aqui, ó. Um copo aqui na parte superior, só tirar essa capa você vê. Com a mão, não usa ferramentas. Ele não tem peito de aço, é um ponto positivo e negativo. Positivo para manutenção, que facilita. E negativo porque pode algum acidente, né, uma lombada mais alta, alguma coisa assim, pode acabar pegando no kart. Então tem que tomar cuidado com isso. E o único detalhe, a única parte chata para dar manutenção é no segundo cabeçote. Quando você tem acesso a esse cabeçote aqui é tranquilo. Tanto trocar vela, mexer com bico, bobinas que são individuais, mas na parte do cabeçote traseiro, o coletor fica em cima dessas partes, desses componentes. Para você ter acesso a ele, infelizmente, você tem que tirar todo o coletor para ter acesso a ele. Mas também não é nada muito difícil, são poucos parafusos você saca o coletor fora. Só não é direto como é no cabeçote dianteiro aqui. De resto, aqui a manutenção é bem simples. Valores de peça. Não deve ser barato algumas peças de motor, mas é um motor extremamente robusto e fazendo a manutenção correta, você dificilmente vai ter dor de cabeça. Não tem histórico de problemas nem do motor nem da caixa. Óleo a cada 10 mil, é o 5W30, são 5 litros e meio na verdade. O filtro de ar aqui eu tenho encontrado na faixa de 50 a 60 reais. O óleo na faixa de 30 reais. Filtro de óleo na faixa de 40 reais. O filtro de combustível é o mais caro, ele é interno ao tanque. Você tem que tirar a bomba de combustível para trocar o filtro. E ele custa em torno de 100, 120 reais mais ou menos. O óleo do câmbio, a cada 30 mil faz uma troca parcial, segundo o manual. E nessa troca parcial vão 5 litros de óleo. ATF Dexon 3, só que eu estou optando pelo Dexon 6. Aqui é a parte do freio, né? O reservatório do freio. Bem simples também para fazer a troca. E aqui é a parte de fusíveis, tudo muito bem acessível, não nada muito escondido, né? As manutenções mais simples. Suspensão dianteiro é do tipo braços sobrepostos, quase todos os componentes são alumínio. Deixa a suspensão mais cara, mas em compensação o conforto dela é excepcional. A suspensão traseira é do tipo multilink, independente, com barra estabilizadora, também muito confortável. Você não tem aquele efeito barco como tinha no C4, quando você ia passar em lombada, o carro vinha em lombada, quando você passava em lombada ele chacoalhava nesse sentido. Aqui não, você passa em lombada e ele fica bem estável, só sobe e desce
e não chacoalha, mesmo que tenha, você pegue um buraco só de um lado, por exemplo, a tendência do carro é fazer isso aqui, né? Com o Multilink não, o carro fica completamente estável. Então o conforto dessa suspensão é algo que me agradou muito. Então ponto positivo, o motor, potência dele, câmbio, robustez e o conforto da suspensão. Então esses são os pontos positivos que eu achei nele. O motor, ele tem 245 cavalos a 6.000 RPM, 31 kg de torque a 3.500 RPM. E você sente essa diferença. Quando você está aí até 2.500, o motor ele parece um 2.0 de força. Mas depois que chega no 3.500 ali, 4.000 giros, aí você vê toda a potência do motor sendo distribuída. Para quem, na primeira vez que você acelera, você chega até a dar um susto no torque, na força que o motor tem. Então é isso. Os detalhezinhos, não tem nada de muito misterioso no veículo. Não tem nada de nenhum bicho de 7 cabeças. É um carro extremamente confortável, extremamente bom, só que cobra por isso na hora da manutenção, obviamente, principalmente acabamento e no consumo. O consumo dele, ele está fazendo aqui em torno de 4 dentro da cidade, e em torno de 10,5 na rodovia. Comparando com o Pallas fazia 5, 5,5 na cidade, e no máximo aí uns 11, 11,5 na rodovia. Então tá um pouquinho mais gastão do que o Pallas, mas já era esperado. Aí vocês vão assustar, mas tá fazendo 4, 5 dentro da cidade? A minha cidade é uma cidade pequena, o veículo não atinge temperatura, e eu percorro pequenas distâncias, coisa aí de 1 km, 2 km já chega no destino. Então não tem como fazer um consumo legal, fora as lombadas que tem na cidade. Uma cidade, por exemplo, igual Ribeirão Preto, Brodowski, que é onde eu busquei, onde o trânsito é mais livre, ele chegou a fazer 6, 6,5, até 7 se você for no modo Tiptronic, dentro da cidade ele consegue fazer. Mas não é um carro para você rodar no dia a dia, não é um carro para você andar dentro da cidade, e sim um carro para você andar final de semana, um carro aí para você fazer viagens, né, com total conforto. Então é isso, espero que vocês tenham curtido aí o carro. Devido ao ano, ele tem sim alguns detalhezinhos, tem os detalhezinhos também de pintura, normal aí do ano, né, não vai estar perfeito um carro com 10 anos de uso, mas dentro do valor que eu comprei e dentro de outras opções que eu estava vendo de mesmo ano, esse é o que estava com melhor condições. Perfeito? Então é isso. Espero que vocês tenham curtido aí. Esse é o Azira 2008, 2009, primeira geração que veio ao Brasil.